Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos fazendo uma série de estudos bíblicos sobre os conflitos da vida e como a Bíblia pode nos ajudar a enfrentar esses conflitos e assim encontrar soluções para aqueles males que nos assolam diariamente. Está sendo um estudo em parceria com a nossa congregação de São Carlos. Então, eu e a reverenda Gisele Melocro estamos fazendo esses estudos. Espero que aquilo que já demos até agora tenha sido bênção para a sua vida e continue conosco, participando desses estudos. Se você quiser nos ajudar, você pode compartilhar esses estudos nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, para outras pessoas também assistirem e poderem também ser abençoadas. Você pode curtir esses vídeos. Quando você curte esses vídeos, faz com que a internet entenda que ele tem relevância e ele pode compartilhar também para outras pessoas. Então, nos ajude na divulgação da palavra de Deus, dos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o tema de hoje, nós vamos falar sobre como enfrentar a solidão. Sim, esse mal que assola muitas pessoas na humanidade. Muitas pessoas, às vezes, estão no meio das multidões, mas assim mesmo se sentem só. E o que a Bíblia fala sobre isso e como resolver isso? Nós vamos justamente estudar sobre isso hoje. E aí eu quero ler um texto com você de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Vai estar aqui na tela para você acompanhar a leitura comigo, que diz o seguinte: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, ou seja, dos inimigos, né? Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então, aqui existe uma promessa do Senhor a respeito de Israel, a respeito do seu povo, que também ela pode ser abraçada por nós, porque hoje nós somos o povo de Deus. Nós somos o novo Israel do Senhor. Então, também cabe para você, cabe para mim esse versículo, onde ele promete nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Amém? A partir desse texto, nós vamos refletir um pouco sobre a questão da solidão, como enfrentar a solidão. Mas antes, vamos orar e pedir a graça do Senhor sobre esse estudo. Pai amado e querido, te louvo e agradeço, Deus, pela rica bondade de nos ensinar através da tua palavra, Senhor. Ela que tem ricas promessas, maravilhosas promessas, que tem também maravilhosos ensinos, e que o teu Espírito, Senhor, nos ensine hoje. E ele seja o nosso mestre, que ele ilumine os nossos corações na tua palavra e assim nós possamos, ó Deus, encontrar soluções para os conflitos da vida. Te peço a tua graça, a tua bênção sobre esse estudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos, nessa lição, tem como alvo como entender a solidão e como a igreja deve tratar o assunto e ajudar as pessoas que sofrem nessa área. Tanto para você que pode, de repente, viver essas questões de solidão, quanto também como você pode ajudar outras pessoas. O propósito da lição é essa, é nos instrumentalizar com conhecimento bíblico para a gente resolver nossos problemas, mas também nos habilitar para ajudar outras pessoas. E assim nós estarmos levando as cargas um dos outros, cumprindo a lei de Cristo, como está lá em Gálatas capítulo 6. Então, o nosso alvo é justamente esse, entender a solidão e como enfrentar, como tratar a solidão. Primeiramente, vamos entender o que é a solidão. E aí nós vamos ter duas opiniões que se referem à solidão nas Sagradas Escrituras, e vamos pegar como modelo aqui a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele passou pela solidão e ele teve esses dois tipos de solidão. O primeiro tipo de solidão que Jesus passou é chamada de solidão ou isolamento espontâneo, que é voluntário. É quando ele mesmo quer estar só. Por exemplo, Mateus 14, 23 diz que, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Então, essa é a
uma forma de solidão que não é um problema, não é uma patologia, ela não gera nenhum sentimento ruim, né? É uma escolha por estar sozinho. Na espiritualidade, nós chamamos esse tipo de solidão espontânea, voluntária, de solitude. É quando a pessoa ela procura estar só para que ela possa meditar, para que ela possa descansar, principalmente que ela possa ter um encontro com Deus. É um tipo de solidão que busca uma única companhia, que é a companhia do Senhor, como o próprio Jesus fazia. Ele saía do meio da multidão, ele ia para um lugar mais isolado para ficar sozinho com Deus. Por isso que o texto vai dizer que a fim de orar sozinho. Então é uma solidão que busca uma companhia, mas a companhia do Senhor. E esse tipo de solidão, de solitude, ela é muito importante nas nossas vidas, porque a gente precisa de momentos para conosco mesmos, para a gente meditar, refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre os nossos caminhos. É importante na nossa vida cristã e de uma forma geral, a gente parar de vez em quando para fazer um mapeamento de como anda a nossa vida. Se a gente está caminhando para os objetivos, para os propósitos que a gente tem sonhado, e principalmente se a gente está caminhando e seguindo direitinho a vida para cumprir os propósitos de Deus que tem para nossas vidas. E como eu sempre falo, o bom, o ideal é que os nossos sonhos, os nossos projetos estejam afinados com os projetos de Deus. Porque estando afinados com o projeto de Deus, nós temos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas para que a gente alcance esses objetivos. E aí nós temos que de vez em quando parar, né? Que é o termo que eu estou usando aqui, solitude, né? A gente precisa parar de vez em quando e fazer esse mapeamento. Porque se a gente estiver desviando, é importante a gente voltar um pouquinho, né? Corrigir caminhos, corrigir atitudes, corrigir coisas que a gente está fazendo de errado para que a gente volte para o caminho e trilhar aquele caminho que nos levará a cumprir o nosso objetivo e que dá sentido para a nossa vida. Então é importante essa parada de vez em quando. Jesus fazia isso, né? Paulo fazia isso, os grandes pais da igreja, homens e mulheres de Deus, sempre fizeram isso, pararam para avaliar a sua vida, os seus caminhos, os seus rumos, de como estavam andando para dar aqueles ajustes. A gente precisa sempre desses ajustes na vida, né? E aí nós temos que, nesses momentos, ser sinceros conosco mesmos, não é? No sentido de que, quando a gente faz essa avaliação, a gente consiga, de fato, detectar, reconhecer que está errado algumas vezes e, assim, nos corrigir. Agora, se você faz a avaliação e está caminhando certo, glória a Deus por isso, faça louvores ao Senhor por estar indo tudo bem, né? Então, esse é o primeiro tipo de solidão que Jesus praticava, que é a solidão e o isolamento espontâneo voluntário, que é a prática da solitude, que é uma das práticas da espiritualidade. A segunda forma de solidão que Jesus enfrentou, essa já não é voluntária, não é espontânea, a gente não tem controle sobre ela. No geral, não temos controle sobre ela, né? Que é a do abandono, né? Então, nós vamos ver lá, por exemplo, Mateus 27, 46, que Jesus ele ficou só, né? Ele foi abandonado. Né? No texto clássico, do momento em que Jesus está na cruz do Calvário, por volta das 3 horas da tarde, Jesus clama em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus se sente só. Em outros momentos dos evangelhos aparecem que quando Jesus já é preso, quando os soldados levam Jesus para ser injustamente julgado, né, e condenado, os discípulos eles já abandonam Jesus. Todos eles fogem e deixam Jesus sozinho naquela situação toda. Então, são dois momentos de solidão que Jesus sente, de abandono, um por parte dos discípulos e outro por parte do próprio Deus. A explicação que se existe sobre o abandono de Deus é porque naquele momento, lá na cruz, o Senhor Jesus estava recebendo todos os nossos pecados. E como o pecado nos separa do Senhor nosso Deus,
Então Jesus ali naquele momento em que ele recebe todo o nosso pecado, é transferido para ele todos os nossos pecados, aquilo que era, né, acontecia na antiga aliança judaica, quando a pessoa ia fazer um sacrifício para perdão de pecados, ele colocava a mão sobre um animal que ia ser sacrificado e como se ele estivesse transferindo ali o pecado. Claro que tudo isso é simbólico, né? E da mesma forma, usando essa simbologia, na cruz Jesus estava recebendo os nossos pecados. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que na carne de Jesus foi desfeito o pecado, porque ele recebe nossos pecados, morre na cruz e aí é desfeito os nossos pecados. E aí nós somos justificados pela morte de Jesus Cristo. Então, nesse momento, por Jesus estar recebendo o nosso pecado, isso separou ele de Deus. E aí, por separar de Deus, ele se sente abandonado nessa hora. Só que ele ficou sendo abandonado eternamente. Depois que Jesus morre, o Senhor nosso Deus envia o seu Espírito, Paulo fala sobre isso, né? E aí o Espírito da ressurreição ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos e confere a ele toda a autoridade, todo o poder e domínio sobre todas as coisas, né? Então ele voltou a ter, né, a unidade, a intimidade, o encontro com o Pai. Mas são esses dois momentos que Jesus encontra a solidão. Ele é positivo, que é o espontâneo, que é o voluntário, que é a busca para a gente meditar, orar a Deus, ter intimidade com o Senhor, estudo da palavra e também um momento para a gente se autoavaliar. Então esse é positivo. E o negativo é quando nós somos abandonados, né? Então, e esse é o que precisa ser tratado. Então, exposto essas duas formas de solidão, vamos tratar principalmente da que é negativa, porque da que é positiva, ela é como eu falei, né? A gente precisa dela. A gente precisa reservar tempo da nossa vida, de vez em quando, para ter essa parada. E o bom é que a gente faça isso constantemente, diariamente. A gente tenha um tempo de meditação, de parada mesmo, e ali orar ao Senhor, buscar a presença de Deus, refletir sobre a vida. O bom é que seja diário, para ter esse respiro, né? E a gente ganhar mais forças para a vida, né? Então, como ela é positiva, a solidão espontânea, a solitude, eu vou tratar então da que não é boa, que é a negativa, que é a solidão causada por abandono, por estar realmente sozinho de forma involuntária. E aí, quais são as causas dessa solidão? Primeira causa que nós vamos ver é que ela pode ser de causas sociais. O que seriam causas sociais? Por exemplo, nós acompanhamos hoje, no século XXI, um grande avanço das tecnologias. Então nós temos hoje celulares, computadores, tablets, TVs smart, temos uma infinidade de canais de streaming, né, que são aqueles canais de filmes pela internet. Enfim, nós temos tanta coisa, tanta tecnologia, e essas tecnologias elas ocupam o nosso tempo, ocupam o tempo dos outros também. Quantos comerciais ou memes você deve ter visto pela internet que trabalha essa questão onde as pessoas às vezes estão sentadas numa mesa, mas ninguém está conversando com o outro porque está ali na internet vendo, né? Às vezes acha o que está na internet mais interessante do que aquela reunião, aquele encontro à mesa. Pode ser de janta, pode ser de qualquer outra coisa, né? Então esse avanço da tecnologia está distanciando as pessoas. O Zygmunt Bauman, que foi um grande sociólogo que compreendeu bem o nosso tempo moderno, ele fala sobre essa questão da tecnologia, que a gente está criando inclusive falsos amigos. Por exemplo, a gente vai no Facebook Nosso da Vida, a gente tem lá 300, 500 amigos, mas que são pessoas que a gente não tem relacionamento nenhum com essas pessoas. Elas estão lá e a gente não interage nem com meia dúzia dessas pessoas. Então fica esse engano, né, de que nós temos aqueles amigos. Zimbaum fala sobre essa questão de que quando, por exemplo, a gente está lá na internet olhando, né, as fotos dos amigos, aquela coisa toda, parece que até a gente se sente que está na companhia deles, mas é uma companhia falsa, virtual, não é verdadeira.
e aquilo acaba quando a gente desliga o celular, ou quando a bateria acaba, né? Quando a gente desliga o celular ou quando a bateria acaba, né, a gente olha ao nosso redor e constatamos o quanto estamos sós. Então, a causa social da solidão, ela tem como uma das questões essa questão dos avanços tecnológicos. Outra questão das causas sociais são o crescimento da urbanização. Então, cada vez as cidades estão crescendo muito mais pessoas estão vivendo nas cidades e esse mundaréu de pessoas elas estão num corre-corre para trabalhar, para se sustentar e ao viver nessa correria do mundo moderno, acaba não tendo tempo para as relações, para as amizades, para os encontros, para os happy hour, né, com os amigos. Então esse crescimento da cidade, essa urbanização toda, começa também a prejudicar as relações sociais das pessoas. Por exemplo, grandes metrópoles como São Paulo e outras cidades, por estar crescendo muito, as pessoas acabam gastando muito tempo no trânsito, por exemplo. Um trajeto que era para demorar uns 15 minutos está virando 40 minutos. Isso quer dizer o quê? Que você tem ali uns 30 minutos a mais, né, que você está gastando, onde você não está tendo relacionamento com ninguém, né, e acaba que de fato prejudica. A terceira causa social que pode gerar também a solidão são as exigências sociais. Nós vivemos numa sociedade que é muito exigente. O próprio Zygmunt Bauman também fala sobre essa questão de que as pessoas elas têm relacionamentos consumistas umas com as outras, né? Então a gente vai criando expectativas a respeito dos outros, os outros criam expectativa a nosso respeito, e quando essas exigências não são cumpridas, a gente não se relaciona. Os relacionamentos eles são descartáveis, essa é a expressão que o Bauman usa. Então existe muita descartabilidade nas relações quando não são cumpridas as exigências sociais estabelecidas. E nós vamos ver um pouquinho dessa questão de que tipo de exigências são essas. Segunda causa da solidão pode ser a causa no processo de desenvolvimento pessoal. E aí isso tem a ver conosco mesmo. Por exemplo, e muitas pessoas têm falta de habilidade de se relacionar. São pessoas que não sabem se relacionar umas com as outras. Ela tem uma certa dificuldade nessa questão de se relacionar. Às vezes ela não sabe o que fazer, como se comportar, o que dizer, e aí ela fica ali retraída e acaba que não se relaciona. Então, é um processo, um desenvolvimento pessoal que ela deve desenvolver, né? Outra é a dificuldade de aceitar os outros como são. Então, nós mesmos, às vezes, ficamos sós porque a gente não aceita os outros como elas são. A gente vai criando ali, digamos, exigência do que nós queremos daquelas pessoas que vão se relacionar conosco. Se elas não cumprem esses requisitos, a gente descarta, a gente não quer relação com essas pessoas, né? Então a gente vai querendo criar aquelas bolhas onde a gente só se relaciona com pessoas que se parecem conosco e que são pessoas das quais aceito. Nós vivemos numa sociedade muito preconceituosa. A gente é preconceituoso, às vezes, com os outros, e aí, por conta disso, a gente não aceita elas. Também, da mesma forma, as outras pessoas são preconceituosas e, às vezes, a gente não se encaixa naquilo que elas gostariam, né? E, além desse preconceito sobre que tipo de pessoas nós somos, existe o preconceito econômico-social. Ou seja, tem pessoas que não se relacionam umas com as outras porque ela é de nível social diferente. E aí ela estabelece mais ou menos também com quem ela quer se relacionar baseado no poder aquisitivo, no poder econômico, como ela se veste, né, e os ambientes a qual ela frequentam. E aí são problemas de causa de processo de desenvolvimento pessoal, ou seja, nós temos que alcançar uma maturidade onde a gente supere essas causas aí que acaba fazendo com que a gente viva sozinho, por conta dessas faltas de habilidades, né? Por dificuldade em aceitar quem os outros são ou preconceito socioeconômico. Terceira causa da solidão pode ser causas psicológicas. Por exemplo, baixa autoestima,
né? A pessoa que ela se sente inferiorizada e aí por conta disso ela não se relaciona com os outros, ela fica achando que as pessoas podem não aceitá-las, né? Tem a dificuldade de comunicar-se, ou seja, a pessoa que não sabe realmente se comunicar com o outro, não tem a linguagem, às vezes não tem os trejeitos de uma boa comunicação. Tem os pensamentos de inferioridade, que é parecido com a baixa autoestima, né? Porque a baixa autoestima é um sentimento de inadequação, né? A pessoa não se sente bem com ela mesma, principalmente. Já o pensamento de inferioridade é você se achar menos do que os outros. E na baixa autoestima você se compara com você mesmo. Você cria um padrão, né, de pensamento do que seria o ideal para você, você não cumpre esses padrões e você então acaba ficando com baixa autoestima, né? No pensamento de inferioridade é você se comparando com os outros, e aí você sempre se sente menor do que os outros, e aí você acaba você mesmo achando que por conta disso as outras pessoas não querem se relacionar com você. Também tem atitudes competitivas, que é um problema sério, que causa muita solidão, ou seja, pessoas muito competitivas acabam sendo chatas, briguentas, irritadiças, e aí quem é que quer ser amigo de uma pessoa que vive competindo com ela, querendo ser sempre melhor do que os outros, também isso é um problema, né? Tem os sentimentos de autossuficiência. Se você, por exemplo, se acha autossuficiente, se você se acha o último biscoito do pacote de bolacha, então você acha que não precisa dos outros, ou os outros, se tiver esse pensamento também, acha que não precisa de você, e aí isso gera solidão, né? Tem a irritabilidade com as pessoas, pessoas que às vezes têm um temperamento complicado, se irrita muito fácil com os outros, né? E nessa irritação acaba criando situações ruins, arranha as relações e faz com que assim exista muita briga e acaba que a pessoa vivendo em briga com alguém vai uma hora ser abandonada por ela, né? E tem o medo também, as pessoas, né, que têm problemas de solidão por causas psicológicas, às vezes elas têm medo de se aprofundar nos relacionamentos. Ou seja, ela tem medo de que, se ela se aprofundar muito no relacionamento, ela pode vir a ser ferida, ser abandonada, ser traída. Então, ela não quer se aprofundar muito nos relacionamentos para não se machucar. E aí, acaba que ela também cria entraves e barreiras para um relacionamento de amizade mais profunda e, no geral, ela vai se sentir sempre só. E ainda existem causas circunstanciais, né? Por exemplo, tem pessoas que acabam vivendo sozinhas porque ela muda muito de cidade, às vezes por causa de trabalho ou busca de perspectiva em outros lugares, vai mudar de cidade, aí quando ela chega na nova cidade, claro, não tem nenhum conhecido, não tem nenhuma amizade, então ela vai se sentir sozinha, até que ela possa construir novas amizades, e a gente sabe que construir amizades não é uma coisa rápida, exige tempo, né, para poder a gente estabelecer novas amizades. Existe outra causa circunstancial que é a viuvez ou divórcio. E aí, realmente, a pessoa ela vai se sentir sozinha por muito tempo, depois que ela perdeu, né, o cônjuge ou se divorciou. E aí essas pessoas, às vezes, por essas situações e os sentimentos que isso geram, ela mesma escolhe ficar sozinha por um tempo, né? Mas claro que isso, às vezes, não é bom. Depende muito de como ela realmente vai reagir, quais são os sentimentos que ela está criando nesse tempo de solidão por conta de viuvez ou divórcio. E tem também causas circunstanciais baseado em profissão de risco. Existem algumas profissões que distanciam as pessoas umas das outras por conta de que são profissões que geram certo temor a outras pessoas. Por exemplo, tem pessoas que não querem ser amigas, às vezes, de um policial, né? Às vezes, por conta de muita coisa que se divulga em mídia, em muitas coisas, acaba que a gente tem uma visão, né, um pouco deturpada sobre os policiais, achamos às vezes eles violentos, tem policial por ser realmente corrupto, que é pior do que bandido, e aí tem pessoas que criam uma certa dificuldade para ter uma amizade assim com esse tipo de pessoas,
né? Por exemplo, também político, né? A gente tem um preconceito muito grande contra político, porque para nós todo político é bandido, é ladrão. Infelizmente, a maioria de fato acaba fazendo com que a gente pense assim. Então, até aqueles que possivelmente fossem honestos, a gente coloca num saco como se fossem todos bandidos, né? Todos corruptos. E aí você não quer ter uma amizade com uma pessoa dessa, né? Geralmente político só tem como amigo para político e assim, amigos da onça, como chamam, né? Porque parece que estão sempre com mais interesses uns aos outros. Enfim, existem outras profissões também que são profissões de risco e acaba que a gente que gera alguns preconceitos e a gente não quer se relacionar com algumas pessoas, ou se você tem essa profissão, as pessoas não querem se relacionar com você porque ela compreende errado a sua profissão, ela associa a profissão à pessoa e aí ela não quer esse relacionamento de amizade. E o por último das causas da solidão são as causas espirituais, né? Por exemplo, existem pessoas que não têm relacionamento nenhum com Deus, que às vezes até acredita em Deus, mas deixa ele lá sozinho, né? Não se relaciona com ele, não ora, não faz de Deus parte da sua vida, e aí tem esse afastamento de Deus, né? Existe também a causa espiritual baseada em pecados não confessados a Deus, como eu falei, né? Antes, o pecado nos faz separação do Senhor nosso Deus. E aí, quando o pecado não é confessado, existe essa barreira, porque a gente mesmo, pelo sentimento de culpa do pecado, a gente mesmo fica ali um pouco distante de Deus, sabendo que está errado e que precisa se consertar, mas a gente vai tendo dificuldade de consertar porque a gente não quer, às vezes, abandonar certos pecados. Enquanto a gente não quer abandonar certos pecados, a gente vai mantendo Deus um pouco distante, porque Deus é aquele quem nos confronta. E a gente não gosta de ser confrontado com ninguém, né? Por ninguém. E a última causa espiritual que gera solidão é a falta não resolvida com as outras pessoas. A gente comete erro com as outras pessoas, né? E a gente não se resolve, a gente vai pedir perdão delas. Isso também é uma questão espiritual, né? Porque o Senhor Deus, Jesus, nos ensina que se a gente não perdoa, se a gente não resolve um problema com o irmão, a gente fica também, acaba tendo um problema com Deus, né? A gente é perdoado quando a gente perdoa o nosso próximo, Jesus nos ensina. Então, a gente precisa resolver essas questões com os outros também, nossas faltas que cometemos contra elas, né? Para que assim, nessa questão, a gente resolva essa causa de solidão por causas espirituais. E aí, quais são os efeitos da solidão? Nós vimos as causas, como é que elas podem surgir, né? Como é que a solidão é causada. Agora vamos pensar aqui nos efeitos da solidão. A solidão pode causar uma série de efeitos. Aí nós vamos ver 4 exemplos, né? Tem, primeiro, o sofrimento causado pelo insucesso na busca por relacionamentos pessoais, né? Então, às vezes, a gente está buscando um relacionamento pessoal e não consegue ter esse relacionamento com as pessoas, na mesma daquelas que a gente escolhe para ser amigas, e a gente sofre. É um efeito. A gente sofre por não ter conseguido, por ter sido um insucesso a busca por relacionamentos pessoais, com aquelas pessoas especificamente que a gente tinha escolhido para ser nossos amigos, para que a gente se relacione, né? Segundo efeito da solidão é a intensificação da baixa autoestima, ou seja, quanto mais dificuldade eu tenho de me relacionar com as pessoas, isso agrava mais ainda a autoestima, né? Eu fico cada vez mais com baixa autoestima, me inferiorizando, me achando inadequado, me achando uma pessoa ruim, porque a gente vai colocando defeitos em nós mesmos por não conseguir se relacionar com os outros. E aí nós nos depreciamos, tem aquele chamado espírito de autocomiseração, né? Que a gente coloca a gente mesmo para baixo com certos pensamentos. Tudo isso porque a gente não consegue se relacionar com os outros. Outro efeito da solidão é a depressão em decorrência da tristeza e do isolamento involuntário. Então a gente acaba ficando deprimido também por estar sozinho, né? E, por último, a gente acaba também tendo comportamentos extravagantes, inconvenientes ou exagerados,
Por exemplo, tem pessoas que por estar sozinha e sofrer muito, né, acaba recorrendo a um comportamento exagerado de uso de drogas, acaba sendo uma pessoa violenta, antissocial, né, ríspida com as outras pessoas. Então são comportamentos extravagantes, inconvenientes e exagerados no sentido de quando ela vai para o uso de drogas para poder tentar ali maquiar aquela solidão a qual ela sente, né? Então esses são os efeitos da solidão, eles são danosos e é por isso que a gente tem que buscar solução para a gente não se sentir sozinho. Esses efeitos da solidão que a gente sente, isso é causado porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Não fomos criados para viver sozinhos. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, que tem toda a sabedoria, ele mesmo diz, não é bom que o homem fique só. E ali, quando ele usa a expressão homem, está falando, né, no sentido genérico da palavra humanidade. Então, não é bom que a pessoa fique só, que ninguém fique só. E por se sentir só, acaba tendo esses problemas de sofrimento, né, intensificação da sua baixa autoestima, depressão e comportamentos inconvenientes e extravagantes, né? E aí, como é que a gente, igreja, cristão, podemos ajudar pessoas que estão sós ou a gente mesmo buscar ajuda para que a gente não se sinta só, né? E aí, vamos colocar aqui 4 passos de uma reação à solidão, né? De buscar tratamento ou superar, enfrentar a solidão. A primeira dela é admitir o problema. Segundo, identificar as causas. Por isso que nós falamos das causas antes. Então, é importante fazer anotação sobre aquelas causas para que a gente consiga identificar a nossa causa específica, né? Terceiro, mudar a maneira de pensar e agir. E a quarta, estimular o crescimento espiritual. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, admitir o problema. Ninguém pode ser auxiliado a resolver um problema que não admite ter. Se você acha que não tem um problema, não tem como ser auxiliado, não tem como resolver um problema. A gente só resolve o problema que a gente admite ter, né? Por exemplo, os alcoólicos anônimos, o AA, né? Eles têm isso como premissa, de que a pessoa que vai ao AA, ela admita que tem um problema. E se ela não admite, fica muito difícil. Então, esse é o primeiro ponto, admitir que tem um problema e quando admite, vai atrás de ajuda. Vai atrás de um pastor, de um amigo, de um conselheiro, né, para começar a resolver. Então, o primeiro passo é admitir o problema, ser sincero conosco mesmos e assim reconhecer o que está acontecendo. E aí vem a questão de identificar as causas. E aí é como eu falei, voltar, né, ao que nós falamos antes, daquelas causas, para dentro daquelas causas identificar qual é a nossa causa. Por que eu estou só? E aí vai naquelas causas para identificar qual é a causa ali. Quando a gente descobre, identifica a origem do problema, quando a gente descobre qual é a causa, fica muito mais fácil nessa autocompreensão de resolver também. Porque, né, se a gente resolve o problema da causa lá na raiz, fica fácil depois de tomar novas medidas e soluções, que é mudar a maneira de pensar e agir. Então, eu descobri a causa, aí eu vou buscar resolver esse problema já na raiz mesmo. E aí isso vai exigir de mim o terceiro passo, que é mudar a maneira de pensar e a maneira de agir com as outras pessoas. Após identificar a causa, deve-se anotar os pontos que, se mudados, podem anular aquilo que alimenta a solidão, né? Então, por exemplo, nós colocamos lá a questão de irritabilidade com as pessoas. Se a gente, às vezes, se irrita muito com as pessoas e isso gera problema, então isso é uma causa da solidão. As pessoas estão nos abandonando porque eu sou muito irritado. E aí eu tenho que resolver isso. E aí eu tenho que mudar, né, o meu pensamento e minha forma de agir com as pessoas para que eu anule aquilo que está sendo a causa da solidão. Eu estou usando só o exemplo da irritabilidade, mas existem outras lá. Por isso que vale a pena voltar ao vídeo, anotar de novo aquelas causas lá, para você encontrar a sua causa que faz com que você acabe ficando só. Se você está ajudando alguém que está vivendo uma vida de solidão, também ajude essa pessoa a mapear ela mesma, né, dizendo, olha, tem essas causas aqui que você se identifica, são causas da sua solidão. E aí ajuda essa pessoa a identificar a causa para depois
trabalhar a mudança de pensamento e de ação da vida dela. E por último, estimular o crescimento espiritual. Se você identificou as causas e os passos de mudança de pensamento e de ação, aí agora você pode ajudar essa pessoa com estudos bíblicos, de acordo com a necessidade dela, achar nas Sagradas Escrituras ali, né, textos que façam com que ela pense diferente, porque quando a gente pensa diferente, a gente sente diferente e age diferente. É um ciclo, né? Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações, que são os comportamentos. E aí, nós mudando os pensamentos através do conhecimento bíblico, através dos estudos bíblicos, a gente vai também começar a mudar os sentimentos que temos. E aí, quando for ver, a gente está agindo já de forma diferente também. Lá em Gálatas 6, nos mostra um equilíbrio entre levar a carga uns dos outros e levar os próprios fardos. Então, a gente tem nossos próprios problemas, que a gente procura resolver, e a gente pode pedir para outras pessoas nos ajudar a levar também, e a gente ajudar a levar a carga dos outros. Quando a gente faz isso, a gente está criando um relacionamento com as pessoas. Muitos dos relacionamentos, como eu falei antes, que o Bauman identificou, são os relacionamentos de consumo. O que é um relacionamento de consumo? É aquele relacionamento que eu relaciono com a pessoa só em busca de algo, que me satisfaça em alguma coisa. É um relacionamento interesseiro. Né? Esse tipo de relacionamento ele é frágil ou líquido, como é a expressão que o Bauman usa, né? São relacionamentos líquidos. E aí nós temos que entender que um bom relacionamento para gerar amizade com as pessoas é um relacionamento de troca, é um relacionamento de ajuda. Por isso que Gálatas 6 fala, a gente leva cargas uns dos outros. É a gente ser amigo das pessoas e as pessoas serem amigos da gente. É a gente ter as pessoas para nos ajudarem e a gente também ser amigo para ajudar os outros. Porque a gente gosta de ter amigos, mas a gente não avalia se a gente é amigo dos outros. Né? Então, para não ser uma via de mão única, nós temos que buscar um relacionamento com as pessoas de mútua ajuda, para que assim seja equilibrado. Né? E também, dentro desse estímulo do crescimento espiritual, a gente entender que momentos de devoção, de oração constante e de qualidade são essenciais para a cura da solidão. Eu já uma vez ensinei sobre essa questão de que quando a gente se sente muito só, é bom a gente trocar a solidão pela solitude. Ou seja, se por causa de alguma situação a gente está distante dos amigos ou os amigos estão muito ocupados, a gente não consegue ter uma companhia de alguém, e em vez de se sentir triste por esse momento de solidão, transforme ele em um momento de solitude, que é aquela solidão voluntária, espontânea. E o que você vai fazer? Você vai parar naquele momento para buscar a Deus, para buscar a companhia do Senhor, em oração, em estudo da palavra, em adoração a Ele. Quando a gente faz isso, a gente ganha a melhor das companhias, que é Deus. Agora entenda bem, quando eu falo melhor das companhias, não quer dizer que a companhia de Deus deve substituir todas as outras, não. Não, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente se relaciona com os outros em momento de alegria, de choro, de riso, né? Por isso que o texto bíblico vai dizer: se alegres com os que se alegram, chore com os que choram. Então a gente precisa ter esses momentos com as outras pessoas, com a família, com os cônjuges, pais e filhos. A gente busca esse relacionamento, mas também temos que buscar o relacionamento com o Senhor. Quando a gente, por alguma ocasião, a gente sente-se só, a gente não tem a companhia de outras pessoas, aí a gente transforma isso numa solitude para ter a companhia de Deus. E assim a gente vai tendo uma saúde emocional, um equilíbrio na vida. Agora é importante também enfatizar outra questão que tem sido debatido bastante nos últimos anos, é sobre a questão dos relacionamentos tóxicos. Às vezes as pessoas, por tanta carência de querer ter a companhia, a amizade das outras pessoas, às vezes acaba se submetendo a um relacionamento que não é saudável, de amizades que não são saudáveis, de pessoas tóxicas, pessoas exploradoras, pessoas interesseiras. E é esse tipo de relacionamento mais fere do que ajuda. Então nós temos que ter um pouco de cuidado sobre essa questão, né? Lá em Salmo 1, que é um salmo de sabedoria, fala, né, da bem-aventurado ou feliz aquele que não tem a companhia de pessoas que são
escarnecedoras, zombadoras, que são pessoas ruins, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Nem dos zombadores. Ou seja, você acaba tendo um relacionamento, às vezes, com pessoas que são tóxicas, né? Quando ele é um zombador, quando ele é um escarnecedor, né? Essas pessoas, elas são tóxicas. E aí isso traz para nós, em vez de saúde emocional, traz para nós doença emocional, sentimentos ruins. E aí então nós temos que nos preocupar com isso. E aí uma forma de resolver essa questão é resolver justamente o sentimento de carência, né? A gente tem que entender que, principalmente como cristãos que somos, nós não somos carentes. Nós temos a melhor das companhias, que é de Deus, né? E como nós temos a melhor companhia, que é a de Deus, então Ele nos dá todo o afeto que precisamos. Entender que nós somos amados por Deus. Quando a gente entende que é amado por Deus, a tal ponto de Ele dar o seu Filho por nós, isso elimina todo o sentimento de carência, né? E assim, resolvendo o problema de carência, acaba que a gente procura amizade de forma saudável, não por uma necessidade, não por uma questão, né, de uma busca desenfreada e doentia por amizades, forçando barra às vezes, né? A gente não tem que fazer esse tipo de situação. Nós temos que ser amigos uns dos outros, né, de forma saudável, buscar amizades de forma saudável, companhia de pessoas saudáveis, para que assim a gente se relacione melhor uns com os outros. E nós sabemos que a igreja não é o melhor dos mundos, né? Por quê? Porque a igreja tem pessoas falhas como nós somos falhos. A igreja deveria ser o melhor espaço de amizade que nós poderíamos ter, né, com as pessoas. Às vezes não, isso não é verdade. Mas o que eu posso dizer como pastor é que, em vez de a gente criticar a igreja por às vezes a gente não conseguir ter lá dentro bons amigos, sejamos nós bons amigos para os outros. Sejamos nós aquele que ensina os outros sobre o que é a verdadeira amizade. Porque quando a gente toma essa posição, a gente passa a ser, em vez de ser o carente, ser aquele que ajuda os outros, né? Eu acho que isso é um pensamento muito importante que nós temos que ter, né? Em vez de ser uma pessoa que exige dos outros aquilo que a gente gostaria, vamos ser aquilo que vamos ser o melhor para os outros. Aquilo que exige dos outros você oferece para os outros, para que assim a gente seja um criador, né, de relacionamentos saudáveis e não só uma pessoa que consome os relacionamentos. Isso é uma tomada de posição muito importante na vida da gente, né? É a gente, de fato, né, tomar uma posição diferente do espectro. Antes era um carente que se sentia solitário, que sofria por causa da solidão. Agora sou aquela pessoa que promove as amizades, que vai ao encontro do que é carente, que vai ao encontro do que sofre por solidão, que vai ao encontro daquele que não entende o que é amizade e mostra para ele a verdadeira amizade. Da onde é que eu estou pegando essa ideia? Eu estou pegando essa ideia aqui da parábola do bom samaritano. Porque toda a parábola do bom samaritano começa com a ideia do que é ser próximo. Então Jesus, quando ele fala, né, que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, aí o fariseu lá pergunta, então, quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. É de um homem que foi espancado, roubado e largado ao meio do caminho. Passa um sumo sacerdote, né, e passa de largo, não dá atenção a ele. Passa um levita, do outro lado também, não dá atenção ao homem caído. Passa o samaritano e se torna o próximo do que está caído. E aí Jesus diz para o fariseu, né? O próximo é esse. É a pessoa que foi ajudar. Então nós somos o próximo dos outros. Nós é que temos que ser aquele que promove a amizade, que ensina sobre a amizade, que vai ao encontro da solidão dos outros e ajuda os outros.
se torna companheiro, né? Amigo fiel, sincero e verdadeiro, né? Isso é uma tomada de posição muito grande e isso se torna uma revolução na vida da gente. Porque em vez de eu me sentir só, eu sou aquele que vai ao encontro dos que estão só e se torna amigo deles. Jesus, ele fez isso. Ele deixou os altos céus e veio ao mundo para ser um nosso amigo. Por isso que Jesus chega a certo momento para os discípulos, lá em João 15, né? Diz assim, eu já não vos chamo servos, porque o Senhor não diz aos seus servos o que vai fazer. Eu, porém, tudo tenho dito a vocês. Né? Então Jesus diz que ele é amigo dos discípulos. Então, essa mesma atitude de Jesus tem que ser nossa atitude, de nós nos tornarmos amigos dos outros. E assim a gente vai estar ajudando, né, a resolver a solução, resolver o problema de solidão dos outros. Amém, queridos? Que Deus faça com que cada um de nós e a igreja dele seja a melhor resposta, né, para a solução de solidão das outras pessoas, né? Para que assim a gente participe de uma vida de amizade dos outros como Jesus foi para com discípulos e para conosco. E a gente pensando dessa forma, a gente resolve muito o problema da solidão nossa e dos outros também. Espero que essa lição tenha ajudado você a refletir sobre essa questão da solidão e como, né, enfrentar essa questão da solidão e que você tenha a mudança da chave na sua vida. De você, em vez de ser a pessoa que se sente só, ser a pessoa que vai ao encontro do que está só e se torna o amigo dele, o companheiro, o ajudador de outras pessoas, para que elas não se sintam só. E aí você também acaba ganhando novos amigos. Deus abençoe e até a próxima aula.